Se você já pensou, não dá para todo mundo, eu não tenho dinheiro, ou eu preciso de equipe e estrutura, então para por aí. Eu também pensava assim, e isso quase me fez desistir. Hoje eu faturo milhões e vou te mostrar como eu transformei o que parecia uma desvantagem na minha maior arma. E o mais louco disso é que qualquer pessoa pode fazer igual. Eu me chamo Endrigo Simoneto e já faturei mais de 100 milhões com o digital, mas nem sempre foi assim. Eu falhei várias vezes, eu tive que começar do zero absoluto e eu descobri que não ter dinheiro pode ser a sua maior vantagem. E eu vou te mostrar como eu usei isso e como que você pode virar o seu jogo. A venda começa com a oferta. A gente cometeu, na época, eu e um sócio meu, um dos maiores erros, que é começar com o produto. E a gente colocou esforço muito grande em 8 meses de produção desse produto, com captações, edições, tentando deixar o produto da melhor forma possível. 8 meses de trabalho. E quando a gente foi lançar ele no mercado, a gente tinha feito apenas 2 vendas. E vendas sem lucro ainda, porque teve mais um investimento naquela época em tráfego pago. Então, qual que foi a lição nesse momento importante? A lição é de que a gente precisa primeiro se preocupar com a oferta e depois com o produto. E 2 elementos são super importantes na construção da tua oferta. Primeiro, o quem. Quem é seu público-alvo? Qual é a dor desse mercado? O segundo, qual que é a proposta de valor que você tem para esse público? É uma proposta única de valor? Tem um diferencial aí? Ou é mais uma de inúmeras soluções que tem no mercado? Então se concentre no quem e como você vai ajudar essa pessoa ou esse grupo de pessoas. E esse quem precisa ser algo mais nichado no início, porque você consegue ter uma comunicação mais assertiva, você consegue ser mais específico na comunicação. Então, defina o seu para quem em uma frase curta. Isso precisa ficar claro para você. E a sua proposta de valor, escreva ela no máximo em um parágrafo. Quem você ajuda, através de qual solução, o que esse quem ganha, ganho prático, racional, um ganho emocional, e o que esse quem precisa fazer ou pode deixar de fazer. Mas ter uma boa oferta não adianta se você cometer o próximo erro. Esse erro me fez perder 8 meses de trabalho. Eu aprendi naquele momento que validar primeiro era uma das coisas mais importantes. Validar o seu MVP, ou mínimo produto viável. Você constrói um protótipo dele, uma ideia inicial, e você vai a campo para ofertar isso para o mercado. E a partir daí, você começa a entender se o mercado está disposto a pagar por aquilo. Eu cometi o erro de ficar 8 meses captando, editando. Eu coloquei esforço, eu coloquei dinheiro. Eu comprava equipamento, eu comprava ferramentas para eu poder gravar na época. Eu estava falando sobre receitas na internet, então naquela época a gente comprava alimentos, a gente comprava panelas, a gente colocou dinheiro, colocou esforço, 8 meses de trabalho para no final disso a gente vender pouco e nada. Então, a lição importante aqui, teste a sua oferta primeiro. Veja se o seu cliente ou o seu potencial cliente vê valor de fato naquilo que você está oferecendo para ele. Não é porque você inventou uma ideia nova que não tem por aí que você vai conseguir vender. Muitas vezes uma ideia nova, ainda o mercado não está pronto para adquirir aquilo, não está consciente. Ou você criou algo tão diferente que ninguém vê valor naquilo, ninguém tem um problema para resolver naquela sua solução que você está propondo. É algo tão diferente que talvez só você está vendo valor, só você está gostando porque você
é o criador e a sua mente vai pregando essas peças, então tem que tomar muito cuidado. Como é que você pode começar? Com uma versão simples do seu produto, um MVP enxuto, investindo o menor tempo possível. E aí você coleta feedbacks reais dos seus clientes. Você vai a campo, você oferece essa solução. E aí você vai melhorando essa solução ao longo da jornada, ao longo do caminho. Olha, depois que eu aprendi a validar, eu percebi ainda que faltava algo essencial. E isso não tinha nada a ver com o produto. Comece com a comunicação. Eu achava que o produto que eu tinha inventado ia se vender sozinho, porque era um produto bom, na minha mente pelo menos. E não foi o que aconteceu. Eu dediquei muito esforço nisso e pouco esforço na comunicação. A primeira coisa a gente já falou no vídeo. Você vai definir para quem é e o que você entrega de valor. A segunda coisa tem a ver com escolher um canal de comunicação. Pode ser o seu WhatsApp, na sua lista de contatos, pode ser o Instagram, o Facebook, o YouTube. Aonde que está o teu cliente? É exatamente ali que você vai começar. Terceiro, você vai construir e produzir conteúdos orgânicos para postar lá no Instagram, para postar no YouTube. Daqui a pouco, produzir conteúdos orgânicos, se você ligar para alguém ou entrar em contato com o seu público no WhatsApp, é produzir algum vídeo, algum material de apoio, de valor de fato. Então, produzir conteúdo de valor orgânico. E aí, se você tiver uma verba para investir em tráfego pago, você vai poder investir para impulsionar esse conteúdo, para atingir mais gente, para acelerar o seu resultado. Qual que foi a minha estratégia principal? Eu comecei primeiro com um produto MVP, ao longo de 2 semanas eu trabalhei nele, depois eu comecei a me dedicar na parte da comunicação, com anúncios em vídeos, vídeos de venda, tráfego pago no Facebook, no Instagram, e aí eu coloquei energia nisso e consegui validar rapidamente a minha oferta. Depois disso, o restante do tempo foi vendendo e criando relacionamento com esse cliente. Foi criando outros produtos ainda na versão MVP. Então eu comecei a aumentar o portfólio de produtos, aumentar a necessidade de produzir conteúdos para comunicação e aumentar o investimento em tráfego pago. Aí eu consegui escalar esse negócio. Nos primeiros 30 dias, no primeiro produto, nós tínhamos vendido 400 mil reais. Ao longo dos outros 4 anos, a gente vendeu 70 milhões de reais. Nessa fase, você precisa colocar muito esforço se você não tiver dinheiro. Eu lembro que naquela época, antes de lançar esse produto e investir em tráfego pago, eu precisei vender os meus serviços. Então, eu peguei a minha rede de contatos no WhatsApp, empresas que eu tinha, conhecidos, e eu comecei a marcar um encontro presencial nessas empresas para eu apresentar o que eu fazia. Na época era tráfego pago, era copy junto com um sócio, e a gente vendia projetos para ajudar essas empresas a vender na internet, no digital. E a gente fez isso por um bom tempo, porque a gente não tinha dinheiro para investir em produto, em tráfego pago. Então, com muito esforço, a gente trocou o dinheiro desses investimentos em mídia para colocar esforço e tempo para ir atrás, prospectar, vender, entregar os serviços. E foi exatamente dessa forma que em mais ou menos 6 meses a gente tinha vendido mais de 100 mil reais. E foi esse dinheiro que nos possibilitou investir em produto, mesmo sendo MVP, porque a gente não queria arriscar muito nisso, e investir em tráfego pago, para poder acelerar o tempo, ganhar tempo. Então, o que você pode fazer? Começar com os contatos do WhatsApp, do LinkedIn, com indicação. Você vai precisar colocar esforço nisso, aplicar esforço na prospecção, na venda, na entrega, no relacionamento. Isso é importante para você sair do estado zero,
acumular um dinheiro, ficar bem financeiramente para poder investir nesses MVPs e nesse tráfego pago. Porque o tráfego pago ele compra tempo. Você consegue, através de campanhas de impulsionamento, comprar tempo e acelerar o seu processo de venda. Nessa fase, você precisa entregar o que você prometeu e focar na recompra. Esse seu cliente, ele tem que recomprar, comprar novamente de você. E o meu erro fatal foi focar apenas na primeira venda. Por um bom tempo, eu me dedicava em trazer clientes para dentro da base e, claro, dava o suporte básico para quem entrava, mas eu não criava uma jornada proativa, eu não entrava em contato com esse cliente para manter esse cara feliz, para entregar resultado para ele. Então ele praticamente entrava na plataforma e comprava, e aí ele tinha que, por conta própria, consumir o produto. Se ele tinha dúvidas, o meu time de suporte respondia a dúvida dele. Agora, eu não estava ali atuando com ele para acompanhar a jornada dele e perceber se ele estava se sentindo realmente feliz e se o resultado que eu tinha prometido estava sendo entregue para ele. Então, quando você foca só na primeira venda, o seu CAC, né, que é o custo de aquisição de clientes, ele é muito maior. Se você foca também na venda para a base de clientes sua, o seu CAC final, digamos assim, ele não vai aumentar nem diminuir se você está acostumado a pagar um valor X, mas o rendimento, o lucro que esse cliente pode te gerar, ele é muito maior se você continuar vendendo para ele. Só que para você vender para ele, você tem que entregar um bom serviço, uma boa solução. Então, entregue sempre mais do que você prometeu. Tenha outras soluções dentro da sua estrutura para atender esse cliente, para que ele possa pagar por outras soluções e você entregue mais valor para ele. Peça o feedback para esse cliente. Ele está sendo bem atendido? Ele está tendo resultado? Acompanhe ele de perto. Então, você vai começar primeiro pela oferta, depois pelo produto, depois você vai para a comunicação. Se você está sem dinheiro, você vai ter que colocar esforço para prospectar e vender. E depois você precisa focar na recompra do seu cliente, em acompanhar com um relacionamento o resultado que esse seu cliente está tendo com a sua solução. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like e comenta qual dessas lições você vai aplicar ainda hoje. E agora, eu quero que você dê o próximo passo aqui comigo. No próximo vídeo, eu conto a virada de chave que me deixou rico e como que você pode aplicar no seu negócio. O link vai estar na descrição ou em algum lugar dessa tela aqui.